construção de gráficos da função cosseno. Nós temos aqui algumas funções trigonométricas, todas de cosseno, e nós vamos construir o gráfico representando essas funções. Para isso, eu vou escrever primeiramente a fórmula da função, que é y igual a A vezes o cosseno de B vezes x. Nós vamos fazer isso para poder determinar os coeficientes desta função. Então, nós temos o coeficiente A, que é esse número aqui em cima, que é igual a 3. E temos o coeficiente B, que é este número que está entre o cosseno e o x. Então, entre cosseno e x, tem um número aqui que, no caso, é 1. Então, o valor de B é igual a 1 sobre 2, ou meio, né? Deixa eu reforçar aqui um pouquinho. A igual a 3 e B igual a meio. Feito isso, nós vamos calcular os valores da imagem desta função. Então, a imagem dessa função são os valores que estão aqui no A, que se referem à amplitude. Então, esse valor 3, ele entra lá na imagem da função. Então, nós temos aqui que a imagem vai de menos 3 até 3. E o período da função, nós vamos usar uma fórmula para calcular, que é 2π sobre B. Portanto, 2π sobre o B vale meio. Então, 2π dividido por meio. Então, nós vamos ter isso aqui, 2π dividido por meio, ou por 1 sobre 2. Vamos completar aqui embaixo com 1, né? E fazer a multiplicação cruzada. Então, começando por aqui, nós vamos multiplicar. 2π vezes 2 dá 4π. Do outro lado aqui, nós temos 1 vezes 1, que dá 1, e nós vamos escrever aqui embaixo. 4π sobre 1. 4π sobre 1 é 4π. Então, aqui eu tenho o valor do período desta função. Agora, nós vamos lá para o eixo x fazer as devidas divisões, né? Então, eu tenho aqui o eixo x, eu tenho o 0. Além do 0, eu tenho que ter 4 marcações, que são essas 4 aqui, todas divididas em espaços iguais, né? E aí, eu vou começar a marcar o período que fica aqui no final, que é 4π. E depois, eu vou lá na metade e vou dividir esse 4π por 2, né? Então, 4π dividido por 2 dá 2π, que eu vou marcar aqui. E depois eu venho pra cá dividir por 2 de novo, né? 2π dividido por 2 dá 1π, que eu vou marcar aqui. E aí, eu vou observar a seguinte sequência. 0, 1π, 2π e aqui 4π. Então, obviamente, esse ponto que tá aqui equivale ao 3π. E aí, eu tenho todo o eixo x preenchido. Agora, eu vou para o eixo y. E lá, eu vou colocar os números que estão aqui na imagem, que são o menos 3 e o mais 3. Então, menos 3 fica aqui embaixo, né? Na parte negativa do y. E o mais 3 fica aqui em cima, na parte positiva do y. E agora, para completar o gráfico, nós vamos traçar aqui, posicionando a régua aqui no 3, vamos fazer um traçado aqui até o final, paralelo com o eixo x. E embaixo, a mesma coisa. Aqui no menos 3, nós vamos posicionar a régua e vamos traçar até o final. Opa, aqui assim, e vem traçando paralelo com o eixo x, desta forma. Vamos começar a localizar os pontos para poder traçar essa curva. O primeiro ponto é o valor do A. Nesse valor fica no eixo y, que é o 3. Então, aqui, nós podemos marcar, então, o primeiro ponto. O segundo e o quarto ponto ficam sempre sobre o eixo x. Então, esse que é o segundo ponto, considerando aqui, né, o primeiro ponto,
o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. Então, segundo ponto e quarto ponto aqui no eixo X. O ponto que tá no meio desses dois, nós vamos lançar lá para baixo. Então, lançamos aqui e vamos marcar o ponto aqui. E o 4π é o ponto que vai fechar aqui, subindo, né? Vamos lançar até a linha do 3, que tá aqui. E por aqui fica o ponto. Então, agora, nós temos aí os pontos todos organizados para traçar a cossenoide, que é a curva dessa função. Então, vamos por esses pontos traçar esta curva cossenoide. Então, tá aí a cossenoide, que representa, então, a função proposta pelo exercício. Essa é a cossenoide. Nós temos aqui o segundo exemplo, né? Vamos fazer da mesma maneira que o exemplo anterior. Vamos primeiro escrever a fórmula genérica da função cosseno. Então, nós temos y igual a A vezes o cosseno de B vezes X. Essa é a fórmula, né? Da onde nós vamos tirar o resultado dos coeficientes A e B. Coeficiente A é o número que está na frente aqui do cosseno, né? À esquerda de cosseno, então, é o 2,5. E o coeficiente B é o número que está entre o cosseno e o x, no meio dos dois. Então, entre o cosseno e o x, nós temos esse número que é o valor de B, que é igual a 3. Já podemos, então, responder qual é a imagem da função. A imagem da função são números que se referem à amplitude, né? Que é igual a 2,5. Então, de menos 2,5 até mais 2,5. Tá aí os valores da imagem. Lembrando que esses dois números, eles têm que ficar fixos lá no eixo Y, né? Na hora que formos fazer o gráfico, esses dois números ficam lá no eixo Y. Vamos calcular, então, a fórmula do período, que é o número que fica lá no eixo X. Tem que seguir essa fórmula, 2π sobre B, e o B é igual a 3, então, eu vou substituir, né? Vou colocar o 3 aqui, e já cheguei no valor do período. Período igual a 2π sobre 3, o que equivale em graus a 120 graus, né? Então, 2π sobre 3 equivale a 120 graus. Podemos agora, então, ir para o gráfico, primeiro localizar os pontos. Vamos para o eixo X, né? Sabendo que o período fica aqui no finalzinho, que é o 2π sobre 3, né? E além disso, eu tenho aqui, na verdade, eu vou ter 4 divisões aqui, né? Divisões iguais, de mesmo espaço. Então, assim, né? São as 4 divisões, ó. 1, 2, 3, 4. Na última divisão fica a medida do período, né? O valor do período, 2π sobre 3. O 2π sobre 3 é 120 graus. Vamos dividir 120 graus por 2. 120 dividido por 2 dá 60. Isso significa que o ângulo que vai ficar aqui é o de 60 graus. Mas eu vou marcá-lo em radianos. Então, 60 graus em radianos equivale a π sobre 3. E agora, eu vou dividir 60 graus por 2 para achar essa medida aqui. 60 graus dividido por 2 dá 30 graus. Então, eu vou marcar aqui. 30 graus em radianos equivale a π sobre 6. Então, veja, eu vou observar que aqui está aumentando de 30 em 30 graus. Então, 0, 30, 60, aí tem esse aqui, e depois tem o 120. Obviamente, seguindo o padrão de 30 em 30, nós sabemos que o ângulo que vai ficar aqui é o de 90 graus, que em radianos é o π sobre 2. Então, agora, eu tenho aí todo o eixo X marcado. Vamos, então, para o eixo Y, encontrar esses dois pontos aqui. Então, na parte de cima, né, acima do zero, é a parte positiva. Então, o 2,5.
E abaixo do zero vem a parte negativa, que é o menos 2,5. Sempre respeitando que a distância de 0 até um ponto para cima tem que ser igual à distância de 0 até um ponto para baixo. E agora, com a régua, vamos pontilhar traçar, na verdade, né? Traçar esta linha desses pontos até o final lá do eixo X. Então, eu vou ficar com um gráfico desta forma e agora eu vou começar a fixar os pontos, né? Então, o valor de A, né? A igual a 2,5, ele fica aqui, é o primeiro ponto. Depois, nós temos o segundo e o quarto pontos, que são, né? Contando aqui como primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto e quinto pontos, o segundo e o quarto ponto fica marcado sobre o eixo X, né? E aí, entre esses dois pontos, nós temos o π sobre 3, que vai se estender até aqui, e depois temos o 2π sobre 3 lá no final, que se estende até aqui. E agora, então, eu tenho os pontos organizados para traçar a função cosseno, a cossenoide. Então, nós vamos por esses pontos, ligá-los desta maneira, de forma a traçar a cossenoide que representa esta função. Então, tá aqui a cossenoide. Agora, nós vamos para um terceiro exemplo de construção de gráfico, né, da função cosseno. Vamos escrever a fórmula aqui, lembrando que o fx é a mesma coisa que o y, né? Pode vir escrito como y igual ou fx, que significa função x, é tudo a mesma coisa. Eu vou deixar como fx agora. Fx igual a A vezes o cosseno de B vezes x. Aqui eu tenho escrito a fórmula da função, da onde eu vou tirar os valores de coeficientes. Então, o coeficiente A, que é o número que está aqui à esquerda do cosseno, nesse caso, o número que está aqui à esquerda é o menos 1/3. Esse é o valor de A. E o coeficiente B é o número que está entre o cosseno e o x. Então, entre o cosseno e o x, nós temos o 5. Esse é o valor de B. Com esses valores, nós podemos já começar a responder o valor da imagem. A imagem são valores de amplitude. Então, nós vamos escrever esses valores de menos 1/3 a mais 1/3. E o período segue a fórmula, 2π sobre B. Então, eu vou ter 2π e o B é 5. 2π sobre 5. Esse é o valor do período da função. 2π sobre 5. Vamos agora fixar esse valor lá no eixo X, né? Esse valor em graus corresponde a 72 graus, ok? Então, é assim, nós sabemos que o π vale 180 graus. Esse é o valor de π, 180 graus. Então, quando nós fazemos 2 vezes 180 graus, que dá 360, e dividimos por 5, vai dar 72 graus. Então, nós vamos deixar aqui esses 72 graus, só que escrito aqui em radiano, como tem que ser, né? Mas sabendo que 2π sobre 5 corresponde a 72 graus. Vamos lembrar que nós temos que ter 4 marcações aqui entre o 0 e o x. Uma marcação já tá aqui, então eu vou fazer as outras. Então, eu posso fazer assim, sempre respeitando os espaços, né? Espaço igual para todas. E vamos começar a fazer as divisões. Então, 72 graus dividido por 2 dá 36 graus, que é o ângulo que eu vou marcar aqui, só que eu tenho que anotar esse valor em radiano. E 36 graus em radiano corresponde a π sobre 5. E agora eu vou dividir de novo esse 36 graus por 2 e vou chegar em 18 graus, que em radianos equivale a 1π
sobre 10. Então, veja, nós vamos observando que a sequência numérica aqui está aumentando de 18 em 18 graus. Então, 0, 18 graus, 36 graus, 72 graus. Portanto, né, 3π sobre 10, nós vamos ter 54 graus, né, que equivale a 3π sobre 10. Então, aqui nós temos todas as divisões do eixo X. Então, agora nós vamos partir para as divisões do eixo Y, que são esses dois números aqui que vão ficar fixos aqui no eixo. Então, na parte superior, que é de 0 para cima, nós vamos ter 1/3 ou mais 1/3. E na parte inferior, que é do 0 para baixo, nós vamos ter menos 1/3, né? E aí, agora, nós vamos fazer um traçado até o final do gráfico. Então, vamos ficar com o gráfico dessa forma e vamos, então, começar a localizar os pontos aí nesse sistema cartesiano. Então, primeiro, nós vamos começar com o valor do A igual a menos 1/3, tá aqui, então, nós vamos identificar o ponto aqui. Em seguida, nós vamos para o segundo ponto e sabemos que o segundo e quarto pontos ficam aqui no eixo X. Depois, nós temos aqui o ponto do meio, aqui central entre eles, que nós vamos estender para cima. E por último, nós temos o 2π sobre 5 aqui embaixo, que nós vamos estender para baixo. Então, nós vamos ter os pontos aí organizados para traçar a nossa cossenoide. Então, por esses pontos, nós vamos traçar a curva da função cosseno. Então, eu tenho aqui a cossenoide, que representa a função proposta pelo exercício. E aqui nós temos um último exemplo, né? Que é função de x igual a menos 2 vezes o cosseno de x sobre 20. Lembrando que a fórmula genérica é função de x igual a vezes o cosseno de b vezes x, da onde nós vamos tirar o valor dos dois coeficientes. Então, vamos começar com o coeficiente a, que é o número que está aqui à esquerda de cosseno, então, nesse caso, vale menos 2, e o b, que é o número que está entre o cosseno e x, que nesse caso é 1 sobre 20. Então, nós temos aí os valores dos coeficientes, a igual a menos 2 e b igual a 1 sobre 20. Então, agora, nós podemos escrever os valores da imagem. A imagem são os valores da amplitude, que se alternam de menos 2 até mais 2. Em seguida, vamos calcular o período seguindo a fórmula 2π sobre b. Então, 2π sobre, quanto que vale o meu b? 1 sobre 20. Vamos escrever aqui, 1 sobre 20. E agora, nós temos que fazer esta divisão. Então, eu tenho 2π dividido por 1 sobre 20. Lembrando de completar aqui embaixo com 1 para poder fazer a multiplicação cruzada. Então, vamos fazer aqui a multiplicação desse elemento por esse. 2π vezes 20. Então, 2 vezes 20, 40π. Né? 2π vezes 20, 40π. Sobre, embaixo, 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. 40π dividido por 1 é 40π. Então, eu tenho aqui o valor do período, né? O período desta função é igual a 40π. E sei que esse 40π já fica aqui na última marcação do eixo X. E vamos, então, já colocar as próximas marcações. Então, vamos dividir 40 por 2, que dá 20, e anotar aqui no meio, 20π. E vamos dividir 20 por 2, que dá 10, e anotar aqui. E vamos observar a sequência. 0, 10π, 20π e aqui 40π. Então, aqui a casinha que falta é correspondente a 30π. Vamos fixar valores lá no eixo Y.
Lembrando que esses valores são menos 2 e mais 2. Então, valores que estão na imagem ficam fixos no eixo Y. Então, eu venho aqui na parte inferior e localizo o menos 2. Venho aqui na parte superior e localizo o mais 2, sempre respeitando a distância entre eles. E agora, eu vou pegar a régua e vou posicionar aqui no mais 2 e vou com a régua fazer um traçado até o final do gráfico aqui do eixo X. Então, eu vou ter meu gráfico desse jeito e agora eu já posso encontrar os pontos para poder traçar esta curva. Então, vamos lá no valor da amplitude. Amplitude igual a menos 2 é o primeiro ponto aqui do gráfico, que fica aqui, menos 2. Em seguida, nós vamos pegar o segundo e o quarto pontos e vamos marcar aqui em cima do eixo X, que é o que tem que ser. Depois, nós vamos pegar o ponto que é o 20π e vamos lançá-lo aqui em cima, né? Nós vamos ter aqui o ponto. E por último, o 40π que nós vamos lançar aqui para baixo e ele vai ficar aqui. Então, agora eu tenho os pontos todos organizados para traçar esta curva. Vou começar aqui pelo menos 2 e vou ligando de maneira a traçar, então, aí a curva que representa a cossenoide desta função, né? Então, essa curva que acabamos de traçar é a cossenoide que representa a função aqui proposta pelo exercício.